Salve, gangue! Rossato na voz, estamos aqui para mais um Alpha Podcast, o nosso segundo Alpha Podcast. Então, se você ainda não ouviu o primeiro, corre lá para ouvir, que tá bem massa, tá bem legal. Então, para a gente iniciar o nosso tema aqui, eu queria primeiramente pedir para os nossos convidados de hoje se apresentarem, essas duas ilustres presenças, né? Oi, gente, meu nome é Giovana Lloyd e eu sou do Ministério de Intercessão. Oi, gente, meu nome é Piozinho e sou do Ministério de Pregação. Mano, você falou. A gente gravou esse negócio aqui umas 4 vezes esse começo. E as 4 vezes ele falou 5. É verdade, teve mais uma. Longa história. Daí as 4, 5, 6, sei lá, já perdi as contas. Ele falou: Não, meu nome é João Gustavo, tá ligado? Daí a gente falou: Mano, não tem nenhum João Gustavo. É Piozinho, pô. Você fala João Gustavo, ninguém sabe quem que é. Não tem João Gustavo na gangue, eu já falei. Quem? João. Quê? João Gustavo? Nunca nem vi. Piozinho tem. Show, Piozinho é brabo. Esse cara é louco. Mas, né, pra introduzir o nosso tema aqui, não sei se vocês repararam, mas estamos em outubro, né? O famoso mês missionário. E também é o mês mariano, né? Porque dia 12 ali foi o dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida. E também o dia das crianças. Né, Piozinho? Verdade. Então, juntando o útil ao agradável, né? O mês missionário com o mês mariano. O nosso tema de hoje é Maria e Missão. Olha aí. Uau! Nem um pouco previsível, né? Mas eu acho, tipo, bem interessante o fato de a gente sempre ouvir essas duas palavras juntas, mas a gente quase não refletir sobre isso. O que realmente, qual que é o símbolo que Maria tem como missão, sabe? A gente relembrar isso. Que a gente ouve falar várias vezes essas duas palavras, mas às vezes só passa despercebido e a gente não entende realmente qual que é esse real símbolo, sabe? Eu acho que a história de Maria com a missão, ela já começa desde o início, quando o anjo Gabriel se apresenta a ela e ela tem ali a grande missão de carregar no seu ventre o menino Jesus. Então, Maria, desde do nascimento de Jesus, está junto com ele, sempre passando todo esse tempo ao lado dele, observando seu sofrimento e nunca soltou a sua mão dele. E é isso, eu acho que a maior prova de missão assim, que a gente tem na Bíblia é a de Maria, porque passar por tudo que ela passou não foi nada fácil e foi uma grande prova de amor, tudo isso. É bem interessante pensar nesse anunciação, né? Anunciação. Que o anjo Gabriel fez para Nossa Senhora, né? Que ele chega lá e fala, cheio de graça. Tipo, eu fico imaginando Nossa Senhora nesse momento, sabe? Ela tinha por volta dos 13, 14 anos. Sim. E ela tava prometida a José, mas, tipo, ela não tava só prometida. Ela ainda não tinha se concretizado com ele, ela não era virgem e tal. E de repente o cara chega falando que ela vai ser mãe, tá ligado? Ela fala, como que se eu não tenho ninguém, se eu ainda não tive relação com ninguém? Imagina naquela época pra José, tipo, entender tudo isso, entende? Sim, imagina. Teve que o anjo lá falar com José depois. Exatamente. Porque assim, no momento ele não entendeu, ele queria largar. Tipo assim, ele acreditou em Maria, mas tipo, ele ficou na dúvida, sabe? Será que eu vou ser capaz? Será que é comigo mesmo? Porque tipo, é Deus, sabe? Tipo, eu vou gerar Deus, eu vou ser responsável por ensinar a Deus. E tipo, caramba, tipo, o que você pensa, o que eu vou ensinar pra Deus, sabe? Tipo, Deus é tudo. O que eu vou ensinar pra tudo? Nada, não tem o que ensinar pra Deus. Tipo, eu acho que eles devem ter ficado muito nessa pira, sabe? E daí, tipo, até Maria fala como que vai ser se eu sou jovem, se eu não tenho ninguém, se eu sou virgem e tal. E daí o anjo explica. Vai vir o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te cobrir. Daí, nesse momento, tipo, vira uma chavinha, sabe? Eu imagino assim, virando uma chavinha na cabeça de Maria. E daí, é engraçado também, tipo, você vê que Maria não se espantou com o anjo. Vocês pararam para analisar isso? Tipo, ela não se espantou com a presença do anjo. Ela se espantou com o que o anjo disse. Então, tipo, ela já estava acostumada com essa vida de oração, sabe? Com essa vida de intimidade com Deus. Só que daí, na hora que o anjo falou que ia ser o Altíssimo, que ia cobrir ela não pensou duas vezes, falou, eis aqui a serva do Senhor, só vamos pra cima e é nóis, sabe? Eu acho bem incrível isso. Eu acho que ninguém nunca pra associar Maria e missão, porque entende como se ela fosse uma parte da história, mas não entende todo
o percurso que ela teve, entende? Tipo, não associam a missão porque acha que é uma coisa normal você receber. Todo dia. Baixa o anjo Gabriel aqui e fala que você vai receber Jesus. Então, eu acho que o papel dela é muito importante para que você possa ver e possa entender que, por mais árduo que o caminho seja, cara, tipo, ela viu o filho dela crucificado na frente dela para salvar o mundo e ela esteve disposta lá do lado dele. Então, esse é o caminho que eu acho que as pessoas devem olhar e devem entender que ela não foi uma mulher qualquer, que ela passou por muita coisa e que imagina o seu filho, tipo, se você tivesse um filho e ele fosse colocado a todas essas provas, tipo, e você tivesse que ficar firme do lado dele, é muito sofrimento. E ela entendia isso, ela foi escolhida pra isso. E ela sabia, né? Porque Jesus, tipo, contou pros discípulos, contou pra ela que ia acontecer. E ela já sabia que isso ia acontecer e não podia fazer nada, sabe? Sim. Eu acho que essa questão que você falou que as pessoas não veem, tipo, a caminhada de Maria, eu acho que é justamente pelo principal fator de missão dela, tipo, o fator principal, a maior característica de missionário de Maria, que é que ela sempre colocava Deus no centro. Ela sempre se afastava, sabe? Para que a gente pudesse ver Deus. Por isso que a gente, tipo, na Bíblia, a gente não vai ver Maria falando toda hora. Tipo, tem uma frase que Maria fala. Tipo, ela não vai ver ela fazendo as coisas de fato. Tipo, ela sempre tava lá. Ela sempre tava trabalhando, servindo ali. Só que ela sempre dava espaço para que Deus aparecesse, para que Jesus brilhasse, porque ele realmente era Deus. E ela sempre deu esse foco, sabe? Que é realmente a alma missionária, é o que gera a missão. Servir. Isso, colocar, tipo, Deus no centro e fazer de tudo que as pessoas não vejam você, mas que vejam Deus. Quando você serve, eu acho que as pessoas não devem ver o seu nome e lembrar do seu nome. Devem lembrar do nome de Deus e de Maria. Acho que é isso. Que nem, tipo, em bodas de Canaã, né? Canaã. Bodas. Chegou, ela viu que tava acabando o vinho, tipo, ela percebeu que tava acabando o vinho e, tipo, ela só virou pra Jesus e falou, eles não tem mais vinho, sabe? Tipo, ela não falou pra Jesus, vai lá e transforma água em vinho. Não, ela só falou, não tem mais vinho. E, tipo, Jesus já percebeu que a intenção de Maria, tipo, percebeu o que ela quis dizer com isso, sabe? E daí ele falou, ainda não é minha hora, não sei o que lá, pá. E daí ela virou pros caras que estavam ali dispostos, né, que iam servir ali, e falou, façam tudo que ele vos disser, sabe? Em nenhum momento ela, tipo, falou, faz isso, aquilo. Tipo, ela só falou, mano, segue ele lá que vai dar tudo certo. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como ele vai resolver isso, mas eu confio nele, porque eu sei que se é por ele vai dar certo. Só faz o que ele disser, que é sucesso. E a única frase que Maria fala na Bíblia, né, é essa, entendeu? Eu acho que é justamente a alma da missão também está exemplificada muito nessa frase. Tipo, faz tudo o que ele disser e vai dar bom, é nóis. Eu acho que também uma coisa que ela deixa é muito a relação de mãe de amor que ela teve, tipo, com o filho dela. É uma relação de amor que, tipo, a cada dia eu quero que as pessoas sintam. Por mais que no início de quando eu entrei na igreja e na gangue, eu não conseguia entender muito isso da relação que Maria tinha. Só que quando começou a vir os primeiros problemas, tipo, que eu comecei a me afastar, eu conseguia sentir muito mais ela do que Deus. E, tipo, naquele momento eu não entendia por quê, eu não entendia o fato daquela relação. Mas depois eu passei a entender que é realmente isso. Quando você tá machucado, quando existe algum problema, você tem uma mãe ali, tipo, que te ampara, sabe? E quando as pessoas começam a aceitar isso e buscar por ela cada dia mais, é uma relação muito melhor até com Deus, porque parece que ela é a ponte. É porque, que nem ela sempre, como a frase diz, né, ela fala pra virar pra ele, sabe? Então acho que é por isso que às vezes a gente tá ali meio mal e quando a gente sente, né, que tem esse amparo ali, a gente tá vendo, tipo, simplesmente o reflexo de Deus, porque ela é como se fosse uma luz, sabe? Ela não tem a luz própria, ela sempre refletiu a Deus. Então ela é mais que uma ponte, é uma rodoviária direta, assim, ó. Uma expressão, vai diretão. Eu acho que é muito isso. É engraçado isso, sabe? A gente vê que muitas vezes, tipo, a gente lembra de exemplos como de santos, de apóstolos, que a gente ouve muito mais falar de várias outras histórias, mas a gente esquece de pensar de como a simplicidade também tem um valor, sabe? De talvez... Porque, tipo, a gente ouve falar das histórias de Saulo, que virou Paulo,
que fez isso, aquilo, pregou em tal lugar, que falou isso. Só que às vezes a gente não precisa ser lembrado, sabe? A gente pensa muito no ser lembrado, no ser... Deixar um legado. Isso. De alguém perceber que a gente tá fazendo algo, mas às vezes a gente não precisa desse reconhecimento. A gente só precisa que façam realmente o que Deus quiser. Que nem ela fez por toda a passagem da Bíblia, deixar que vejam a Deus e não a gente. Eu acho que é muito isso. Até dentro da gangue, eu acho que, tipo, o serviço que a gente tem lá dentro, o serviço que as pessoas vão ter, não é um serviço, tipo, pra você deixar o seu nome ou pra você sentir que você fez alguma coisa. Mas é um serviço, tipo assim, de qualquer coração que você conseguir transformar ou que você conseguir, pelo menos, tocar, já é, tipo, o real motivo da sua missão ali, sabe? Não precisa ser muitos, não precisam ser, tipo, todos. Sendo só um, tipo, que seja uma pessoa que você foi lá, que você fez seu serviço e que você conseguiu transformar ou melhorar o dia que seja daquela pessoa de alguma forma, eu acho que é a melhor sensação que tem de você estar servindo lá. Eu vejo isso muito também. Eu lembro muito dessa parte também quando a gente faz as lives, algumas coisas assim, que a gente sempre tem alguém que comenta, nossa, mas tem só X pessoas, só tanto. Tipo, a gente sempre quer que tenha mais, mas tipo, a gente tem que lembrar que se a gente tiver uma pessoa vendo e essa pessoa for convertida, tipo, ela chegou mais próxima de Deus, valeu a pena, sabe? Acho que a gente tem que lutar por alma, sabe? Que nem Jesus quando chama os apóstolos, né? Chama os discípulos, especialmente Pedro, né? Ele chega para Pedro e fala que vai te transformar em pescadores de homens. Eu acho que é muito isso, sabe? Que a gente tem que focar em cada peixe, em cada alma que a gente pode estar pescando. Que muitas vezes a gente não vai chegar alguém e você fala, nossa, você trabalhou muito massa, o que você fez foi maravilhoso. Ela não precisa falar, mas você consegue ver na pessoa, sabe? Que ela tá mais próxima de Deus, que ela tá lutando ali. Isso já é gratificante. Acho que vocês podem falar sobre a experiência que vocês tiveram nas missões que teve aqui. Quando vocês foram na casa das pessoas, é o bem que vocês difícil. sentiram. Tem umas que é mais tipo, fácil, que as pessoas é mais abertas, tem umas que é mais fechadas, tem umas experiências Que aí. nem já tem. Tem umas histórias massa. Mas as pessoas que vocês recebem, eu acho que, tipo, é gratificante quando você consegue tocar ou conversar com ela. Porque, tipo, não é só chegar lá dentro e ler alguma coisa, falar alguma coisa. Acho que é a própria presença, tipo, tem pessoas que se sentem amadas, tipo... Pessoas que moram sozinhas, se sentem sozinhas, e daí, tipo, você chega lá e conversa com ela. Tipo, você nunca viu ela na vida, mas você chega lá e, tipo, dá toda a atenção pra ela. Eu acho que isso, tipo, muda muito. Na última que a gente teve, né, eu peguei a minha rua aqui. Meio Xuxa, eu sei, mas eu peguei a minha rua. Daí a minha vizinha aqui, eu não conheço meus vizinhos, desculpa. Daí eu sei que eu cheguei lá, no começo ela não falou que não tinha tempo, que eu tava meio assim... A gente falou, a gente pode só ler aqui pra senhora, tipo, trocar um papo aqui. Daí ela falou, quer saber? Entra aí. Daí na hora que a gente entrou, tipo, só da gente estar ali, sabe, ouvindo ela já se sentiu amada. Ela começou a se abrir, falou um monte de coisa, chorou. E a gente, tipo, a gente não tinha feito nada, sabe? A gente só se propôs a estar ali. Eu acho que é muito o que Maria fez, sabe? Ela não foi uma mulher de muitas palavras, ela foi uma mulher de muitas atitudes. De estar presente, de estar no momento, de você ver que você sente, sabe, que ela tava ali. Ela não falou algo para chamar atenção, porque a gente não vê ela falando na Bíblia, ela gritando ali, a gente vendo alguém falando, nossa, Maria fez isso, aquilo, não. Mas ela tava lá. Eu acho que a presença dela é muito forte, sabe? Eu acho que talvez em meio à quarentena, as pessoas que acabaram se afastando de Deus, até mesmo dentro de casa, tipo, pode estar sentindo muito mais forte agora, tipo, nesse momento, a presença de Maria, de um fato de, tipo, na hora do desespero, enfim, de coisas tristes que bate, Maria consegue, tipo, deixar a sua presença como se fosse um colo de mãe, realmente, tipo, como se ela estivesse ali como te acudindo, sabe? Te ajudando, e eu acho que esse é um momento, tipo, que as pessoas podem realmente buscar cada vez mais ela, porque isso melhora a relação com Deus e também faz entender... né? E faz entender melhor a relação que você tem com Maria, porque muitas vezes acontecer, tipo,
por exemplo, dentro da gangue, tem várias palestras sobre Maria. Só que mesmo com as palestras, tipo, as pregações e os ensinamentos que tinham sobre ela, o fortalecimento, enfim. Sabe quando ainda, tipo, tinha uma dúvida, assim, tinha um negocinho, assim, porque, Sim. tipo, as pessoas falavam e você não falar é uma coisa, sentia, tipo, completamente tipo, diferente. Ouvir falar e conhecer a pessoa é diferente. Eu acho que passa muito por esse processo de realmente conhecer Maria, sabe? Porque, como a gente disse, ela não se exibe, né? Então, se você quiser ir atrás dela, ela vai estar lá. Mas se você não quiser também, daí ela não vai, tipo, te invadir e falar, eu tô aqui, pelo amor de Deus, vem, pelo amor de Deus. Não, ela vai estar do seu lado. Se você quiser falar com ela, ela sempre vai estar lá. Explicar, sabe? Esse sentimento de como conhecer Maria, sabe? Eu acho que não tem uma receita. Eu acho que, assim como Deus nos ama de cada forma, né? A gente escuta muito uma frase, Deus ama todo mundo igual. Não, Deus não ama todo mundo igual. Vou te contar esse segredinho. Deus ama cada um da sua forma em especial. Deus ama a Lloyd do jeito que a Lloyd é, Deus ama o Pio do jeito que o Pio é, Deus ama o Rossato do jeito que o Rossato é, Deus ama você do jeito que você é. Então Ele ama cada um de forma única e especial. Eu acho que assim também é Maria, sabe? Eu acho que Deus passou um checklist de cada um lá, falando as formas que as pessoas se sentem amadas, sabe? Que nem a mãe mesmo. Tem mãe, por exemplo, tem mais de um filho, né? O caso da minha. Mas, tipo, que, por exemplo, tem um filho que não gosta de peixe, o outro gosta. Daí, se ela for fazer, sei lá, um dia ela vai juntar a família e fazer um peixão na chapa lá, sei lá. Mas pra aquele filho que não gosta, ela vai fazer outra coisa. Porque ela ama aquele filho da forma que ele se sente amado. Que nem a gente também viu, né? Que pessoas se sentem amadas de formas diferentes, né? Tem os tipos de amor e tal. Aí vai mais uma conversa de 3 horas. Um checklist pra ver qual que é. Uns 4 podcasts. Cobra nós aí, a gente faz uns podcasts de... Um combo de 6 podcasts aí, só falando sobre linguagem, isso. Linguagem. Linguagem do amor. Eu e assim vai indo. Não lembro de cabeça. Eu nessa hora, eu tive aula de inglês. Confesso. Não, eu sou tempo de qualidade. Eu sou tempo de qualidade também. Tempo de qualidade. É muito bom. Eu fiz lá os negocinhos do Não, eu ia fazer, só que daí na hora que foi ter a formação... Mas você tem cara de ser tempo de qualidade. Eu sei lá. Não, você olha na cara da pessoa assim também, papo. Não é. É que tipo... Rossato servir, certeza. Eu tenho minha... Eita, bati na mesa, desculpa. Eu tenho minha... Eu acho talvez, não sei. Mas eu acho também, talvez, não sei, pessoal de casa quiser fazer um teste aí, ou no YouTube tem várias formações sobre isso, pesquisar um pouco sobre o assunto. Eu acho que entender a forma que você se sente amado também ajuda você a amar as outras pessoas e exercer essa missão que a gente tanto tá falando, sabe? Todo mundo tem formas diferentes de se sentir amado e, tipo assim, se o Rossato se sente amado de uma forma que eu não me sinto amada, entendeu? Eu tenho que fazer o melhor pra ele tem que fazer o melhor pra mim, entendeu? Tipo, a gente tentar fazer um tercinho ali do que Deus faz, né? Que ele se adapta, né? Para de me zoar, porra. Estamos de quarentena, tá difícil estudar, mano. Ele se adapta da nossa maneira, do nosso tipo de amor, sabe? Do jeito que a gente é. Eu acho que a gente também tem que buscar isso, tipo, ver a pessoa e tentar se moldar a amar da melhor maneira possível, né? Sempre amar, né? Como o padre disse na missa, né, diversas vezes, a única coisa que a gente tem que dever, né, é o amor. Então, eu acho que é muito isso. Exato. Eu acho que essa também é uma baita definição de missão, sabe? Como que eu devo fazer minha missão? Como que eu devo servir? Fica devendo. O quê? Amor. Onde você passar tenha dívidas. Dívidas e mais dívidas. Mas não com o nome no Serasa. Mas com amor. Sobre missão, eu acho que missão não é só aquela pessoa que vai pra outro estado. Sim, eu tinha pensado nisso agora também. Missão não vai ser tipo só aquela pessoa. Não acho que você não é um missionário quando você, em pequenas coisas, consegue espalhar a palavra de Deus. Pô, fiz missão na minha vizinha, acabei de contar pra vocês, pô. Exatamente, mas não só isso. Eu acho que você pode ser missão até dentro da sua casa. Se você transformar as pessoas que são ao seu redor, ou fazer elas... virar uma chavinha dentro delas, tipo, experiência minha, de conseguir fazer com que elas entendam que, tipo, por mais que elas não frequentem, por mais que elas não mudem de vida e se convertam, mas que existe uma presença e que essa presença tá lá e que você vive ela e isso começa a se tornar algo comum, elas começam a aceitar isso, porque uma coisa é você ver e ficar de boa, outra coisa é você ver e começar, tipo, a contestar, a não achar, tipo, que é certo, enfim...
Então, quando você começa a mudar isso, por mínimo que seja, você também já tá fazendo, tipo, uma bela de uma missão, entendeu? Sim, eu tava me dando uma olhada hoje sobre o assunto do podcast, né? Tem que estudar, né? Senão não sai. E daí eu tava vendo uma palestra lá e a moça ela falou uma frase que eu acho que faz muito sentido também, sabe? Tipo, muitas vezes a gente chama as pessoas pra ir na igreja. Vamos pegar no caso da gangue. Você que tá ouvindo, quantas pessoas você já chamou pra ir na gangue? E daquela pessoa pegou e não foi? Eu acho que... Por que ela não foi? Talvez porque ela não veja Deus em você, sabe? Ela não reconheça Deus em você. Porque se a pessoa olha pra você e ela não sente que você é diferente, se ela não se sente instigada a conhecer isso também, sabe? Ela não vai querer ir. Se ela olha pra você e fala, eu não quero viver desse jeito, sabe? Tem muito disso. Porque daí se você... É que não é só palavras, né? Tem que lembrar que é as atitudes. Se a gente tem atitudes que realmente são missionárias, sabe? Atitudes de amor, né? Que se a gente tenta pagar essa dívida diária, eu acho que a gente acaba transbordando isso, né? Eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, é exatamente isso. Muitas das questões é que às vezes a gente vai cobrar do outro, tipo, presença, vai cobrar dele uma vida de fé, e muitas vezes a gente não olha pra nós mesmos pra ver como que, tipo, tá a nossa vida, entendeu? Em relação à fé, em relação às coisas da igreja, em frequência, constância dentro da igreja. Então a gente olha pras outras pessoas como se... A gente não precisa apontar os dedos pra ela, mas a gente pensa, né? Tipo, nossa, olha, ela não tá fazendo, ela tá deixando de fazer, ou qualquer coisa do tipo. E muitas vezes a gente, tipo, não olha pra gente mesmo pra saber o que a gente tá fazendo ou deixando de fazer. Realmente, acho que isso é muito verdade, sabe? A gente tem que olhar mais pra dentro de nós mesmos, às vezes, pra ver se realmente a gente tá levando Deus pras outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que a gente tá levando de uma forma, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar que a gente tá levando Deus. Às vezes a gente tá chegando lá sozinho, falando sobre Deus e esquecendo Deus pra trás. É mais ou menos isso. É, pesado. Pesado. É difícil realmente, tipo, às vezes a gente fica comparando, né? E a gente esquece que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que às vezes falta, quando a gente... Entendimento, sabe? Falta realmente despertar no sentido de pertença à causa, sabe? Porque a gente esquece. Porque desanimar, tipo, é normal. A gente tem altos e baixos. Hashtag não desanime. Hashtag não desanime. Aí bota no Twitter, eu quero Trend Topics. Trend Topics do Twitter. Eu acho que é muito isso, sabe? Muitas vezes a gente vê, a gente fica desanimado, mas eu acho que isso vem bem na hora que a gente esquece o porquê que a gente tá aqui. Que nem quando Maria falou, eis aqui a serva do Senhor, é porque ela tinha certeza do porquê que ela estava lá. Ela sabia a missão dela. Eu acho que a gente reconhecer que Deus tem um propósito para cada um de nós. E se Ele tem um propósito, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente esteja todo sujo e não consiga enxergar qual que é esse propósito, que a gente tenha certeza que Ele tem um propósito. E que Ele vai revelar, sabe? Ele não entrega um fardo mais pesado que a gente pode carregar. E a gente tipo, fica inseguro, sabe? Mas a gente esquece se Ele colocou a gente ali, Ele sabe não porque a gente vai conseguir. Muitas vezes a gente pensa assim como Maria, sabe? Eu tenho só 13 anos, como se eu não tenho nenhum esposo, nada, como? A gente fica perguntando como. Mas tipo, a gente se esquece que é Deus, sabe? Não é por nossas forças. É Deus que vem, é o Espírito Santo. Isso. Dele, não é? É o Espírito Santo que vai conduzir, sabe? Eu acho que daí a gente tem que botar essa camisa, tipo, eu vou pra cima, que nem Maria fez, sabe? Esse sentido de pertença. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, sentido de pertença, dessa frase, né? Que é uma coisa que eu sinto muito, que falta muitas vezes até na própria gangue, sabe? Pessoas que realmente vistam a camisa. Não, tipo, só na gangue, mas tipo, vão colocar na igreja inteira. Pessoas que vistam a camisa e vão fazer isso acontecer, sabe? Porque a partir do momento que a gente entende que a gente tem uma missão, isso. Não é só o corpo, né? Tem que ter a alma. É, exatamente. Quando a gente entende que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão, que a gente não tá lá à toa, mesmo que a gente às vezes desanime, a gente volta. Porque a gente sabe que a gente tem uma função aqui. A gente tem uma missão. Exatamente. É isso. É isso. É isso. Gente.
Então hoje, esse é o nosso podcast. Então aí compartilhe com seus amiguinhos. Coloca hashtag não desanime Não desanime. no Trend Stops dos Twitters. E aguardem. E aguardem que agora até o próximo podcast. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Aí você para de gravar. Agora entra. Ah, ele humilha, né, velho?